E aí, beleza? Como é que você tá? Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Matheus Aragão, sou desenhista de realismo, professor de desenho também, artista visual, né? Desde 2020 eu venho me especializando aí no desenho realista. Saí de um desenho básico e consegui chegar a esse tipo de desenho que impressiona as pessoas, né? E eu decidi montar esse canal para ajudar você também que tem essa vontade de aprender a desenhar, que tem esse desejo de fazer desenhos impressionantes, tanto como hobby, quanto como para ganhar dinheiro, né? Ganhar uma renda extra com encomendas, né? E eu confesso que eu estou muito feliz, de verdade, porque eu demorei um tempo para poder tomar essa decisão de montar esse canal, né? E agora eu decidi estruturar isso, fazer as coisas acontecerem de uma forma orgânica, né? Mas que seja muito útil para as pessoas. Vai ser um canal voltado ao desenho realista, voltado à arte, vai te ensinar algumas técnicas de desenho, né? Eu não vou te ensinar a desenhar, eu vou te ensinar técnicas de desenho. Então, o que vai fazer você aprender a desenhar é a tua força de vontade, a tua vontade de aprender em pouco tempo ou simplesmente deixar levar e a hora que aprender, aprendeu, né? Então, esse negócio de que você, assim, vê alguns vídeos aí, te ensina a desenhar em 5 meses, em 3 meses, e cara, isso aí infelizmente tá fora da minha forma de interpretar, porque eu creio que cada um tem um tempo, né? O meu tempo, ele é diferente do teu. Eu larguei uma empresa de 10 anos para viver do desenho, então eu me dediquei muito ao desenho durante 3 anos aí praticamente, 2, 3 anos eu me dediquei ao desenho, né? Trabalho em casa, né? Isso. E me dediquei ao desenho e larguei o trampo para viver disso, viver da arte, viver do desenho, né? Então, assim, a minha forma de aprender, o meu tempo de aprendizado foi pequeno. Por quê? Porque eu me dediquei muito. E talvez, se eu falar pra você, eu te ensino a desenhar e você vai aprender a desenhar. Beleza, você pode aprender a desenhar, mas não no meu tempo, no seu tempo. Entendeu? Então, possa ser que você fale assim, eu vi os vídeos do Matheus lá e tal, e eu, com 2, 3 semanas, eu já tô fazendo uns desenhos cabulosos e tal e tudo mais. Só que como você pode olhar e falar assim, eu tô assistindo os vídeos do cara e não tô aprendendo tanto, porque eu não tenho tanto tempo. Às vezes eu só tenho 10 minutos para fazer, tenho 15, 20 minutos. E isso é o que vai definir vai definir a forma que você vai chegar aos níveis que você deseja. Beleza? Então, para com esse negócio de o cara te ensina em tantos meses, eu vejo o vídeo do fulano que falou que ensina. Não, isso não vai resolver, né? O que vai te ensinar a desenhar é a forma e o tempo que você se dedica a isso, beleza? Eu sempre costumo dizer que o desenho, ele é um aprendizado como qualquer outro, né? Eu quero aprender a desenhar, eu quero aprender a ler, eu quero aprender a tocar violão, eu quero aprender a jogar videogame, eu quero aprender. Então, qual que é o meu tempo relacionado ao meu aprendizado? Quanto que eu estou gastando do meu tempo para que isso aconteça, né? Então, com o desenho não é diferente. Se você sabe fazer um rabisco numa folha, você vai saber desenhar. Se você sabe ler, se você sabe escrever o teu nome, você vai saber desenhar. Beleza? Então, bom, sem mais delongas, a gente vai começar com o nosso primeiro vídeo aqui. Eu estou muito feliz por isso, né? É um momento muito bom para mim. Não estou ansioso, mas eu estou muito feliz, né? Porque eu demorei muito para tomar essa decisão. As pessoas sempre comentavam comigo, você tem que montar um canal no YouTube, mas eu acho que é o meu tempo. O tempo que eu preciso fazer para que isso aconteça, não o tempo das pessoas. Chegou o tempo, chegou o momento, né, de eu fazer isso acontecer. Já tenho estruturado aí alguns trabalhos aí, né, exposições, convenções, premiações. Então acho que isso é bacana pra caramba. Isso traz uma credibilidade pro seu trabalho e traz
um volume, né? Um volume para o teu currículo, e as pessoas passam a te conhecer, passam a te acompanhar pelo que você já fez, né? Então eu demorei um pouco justamente por esse motivo. Esperar montar a minha estrutura artística. O expositor na Expo Favela para mim foi a virada de chave na minha vida, né? Foi a partir dali que as coisas começaram a acontecer na minha vida. Ali eu fiz muitas conexões com muitos artistas top, né? E a partir daí que as coisas começaram a fluir. Foi a virada de chave da minha vida, foi a Expo Favela 2023. Eu nunca tinha saído de dentro da minha casa com os meus desenhos, de verdade. Eu desenhava dentro da minha casa, desenhava ali e achava que pra mim era normal, todo mundo sabia desenhar. Pra mim não era nada, tipo, absurdo, né? Não tinha nada que fosse diferente do que as pessoas podem fazer. É isso que eu pensava. E aí eu fui convidado para participar da Expo Favela, né? E eu até agradeço o Celso Taide por isso. E cara, a partir dali as coisas começaram a fluir, né? E aí eu fui expositor, fui professor nos centros culturais, fiz exposições individuais, exposições coletivas, dei workshops em escola, dei workshop em ateliês de camaradas meus, Dinas Miguel também, que foi uma pessoa que me abriu uma porta gigantesca assim, né, no ateliê dele. Quem puder seguir o cara lá, Dinas Miguel, tem um trabalho incrível, né. E, então assim, são coisas que eu fui conquistando com o tempo, né? Fui conquistando com o passar dos anos. E aí eu cheguei no momento que falei, acho que agora é o tempo de eu abrir o meu canal. Acho que agora é o tempo de eu pensar sobre isso, né? E ajudar as pessoas que querem aprender a desenhar. Beleza? Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos aprender do básico, né? Vou começar pelo básico com vocês, com o exercício da esfera. E eu espero que você goste. Bom, então como a gente já havia falado, vamos começar pelo esse exercício de esfera. Palavra difícil de falar, né? Exercício de esfera. E eu vou começar aqui, eu já tinha feito um, né? Como você pode ver aqui em cima, eu já tinha feito um. E eu defini o ponto de luz e a sombra, né? Então eu vou começar aqui fazendo o meu círculo com um lápis 2B mesmo, tá? Um lápis com uma graduação um pouquinho mais suave, mas depois a gente vai falar também sobre as graduações de lápis, tá bom? Vai ver que a ponta dele é achatada. Eu não trabalho com a ponta apontada, né? Tipo, nesse momento não tem essa necessidade, tá bom? A ponta tá achatada. Depois, se houver necessidade, eu aponto. Então eu vou começar aqui, ó, na parte de baixo para cima, tá? Fazendo tracinhos mesmo, traços leves, traços suaves, né? Deixando um pouco mais evidente a parte de baixo, que é onde vai a sombra, e deixando a parte de cima mais suave possível. Então eu vou fazendo um movimento meio que de pêndulo aqui mesmo, tá bom? Para poder definir esse sombreamento um pouco mais duro na parte de baixo. Aqui eu vou continuar fazendo o mesmo processo que eu estou fazendo, tá bom? Se o vídeo não estiver tão legal, gente, peço desculpas, mas a gente vai melhorando conforme a gente vai fazendo, né? Foi assim que aconteceu com o desenho, né? Conforme eu fui me empenhando e fazendo cada vez mais, foi onde eu consegui ir melhorando também a minha percepção, melhorando meu entendimento sobre o desenho. E assim vai ser com os vídeos, né? Talvez esses vídeos aqui não fiquem tão bons comparado a outros vídeos que vocês já viram, ou talvez comparado a vídeos daqui 2, 3 anos. Então, tudo é uma questão de tempo, né? E o desenho não é diferente.
Nós precisamos ter um pouco de identidade, né? Mas também precisamos entender que o tempo ele é muito favorável para o nosso crescimento. Então aqui, ó, eu vou continuar passando aqui, fazendo mais algumas camadas, tá? Eu não tô marcando de uma forma muito dura o papel, tá? Eu tô trabalhando com uma folha sulfite mesmo, um chameco, cada região chama de um jeito. Não é nenhum papel especial, a gente vai falar também sobre papéis, tipos de papel. Os papéis, eles não fazem o seu trabalho, tá? Então, se você já ouviu falar, esse papel é o melhor que tem, é ele que vai te ensinar, é ele que vai te ajudar. Não vai. Ele vai te ajudar sim, de uma certa forma, né? Você vai ter menos trabalho, às vezes, para esfumar. Mas também não é algo que vai definir o seu trabalho, tá bom? Então, a folha sulfite, para quem está começando, ela é maravilhosa. Até mesmo porque, assim, são exercícios que a gente vai aprendendo e a gente erra, joga fora, rasga a folha, né? Então, assim, mancha, passa borracha. Então não tem necessidade de investir num papel tão caro agora só para fazer exercício, né? Vamos trabalhar com o que a gente tem mesmo, um lápis simples. Trabalhar com um lápis de graduação fácil de achar e aí depois a gente investe em material. Então aqui eu estou aplicando mais uma camada. Se você estiver prestando atenção no vídeo, você vê que eu faço bastante vezes, vou aplicando bastante camada, só que assim, eu defino aonde está a minha sombra e aonde está a minha luz. Vou escrever aqui, luz. Aí. Deixar igual de cima. Então eu defini, né? Defini aqui o que eu vou fazer. E aí eu vou passando mesmo o lápis, mais umas camadas. Na parte de baixo aqui, que é onde vai ficar a sombra mais dura. Então você vê que com o mesmo lápis eu consigo atingir meio que 3 tonalidades, né? Você vê que tem 3 tonalidades aqui, uma mais escura, uma média e uma mais clara. Entendeu? Mas o que está fazendo isso acontecer é o peso da minha mão e a quantidade de camadas que eu apliquei, tá bom? Então, eu ter um lápis de alta graduação não vai adiantar se eu não saber controlar o peso da minha mão. Vai chegar um momento aqui agora que ele já não está mais pegando tanto grafite no papel. Então agora é a hora de eu já trocar daqui a pouco, já vou fazer essa troca. Pegar uma lapiseira 05 com grafite 4B. Mas antes eu vou espalhar o grafite aqui. Passo o papel higiênico, espalhando, ó, papel higiênico dobrado. Tá vendo? Vou pegar um aqui para você ver como que eu faço a dobra desse papel higiênico. Então eu pego ele, eu dobro ele em vários triângulos, tá vendo? Junto ponta com ponta. Aí eu dobro mais uma vez, faço meio que um aviãozinho, tá vendo? Fica o formato de um aviãozinho. Aí eu dou mais uma dobrada aqui, ó. E aí eu dobro só a ponta agora. Ó, como ele fica. Aí eu dobro só a pontinha para eu poder enxergar aonde que eu vou passar, né? Ao invés de eu passar o dedo no papel, eu passo o papel higiênico, tá bom? Então eu vou passando de forma bem suave, não vou apertando mesmo o papel higiênico, tá bom? Vou passando de uma forma bem suave, bem tranquila, pensando no movimento que eu quero fazer, observando da onde que eu tô pegando aqui, ó, para não fugir tanto da minha esfera. Essa esfera não ficou tão redondinha como a de cima, mas tá tranquilo, é mais pra gente entender o que precisa ser feito, tá bom? Então vou espalhando. Eu não vou acelerar esse vídeo porque eu quero que você
entenda mesmo qual que é o processo, tá bom? E eu falo que esse é o exercício mais importante no desenho. Eu falo que esse é o exercício que assim ele vai te ajudar e vai te conduzir muito durante os seus desenhos. Então por isso que eu gosto bastante de fazer ele. Eu já começo sempre que eu vou dar aula, o primeiro exercício que eu passo é esse. Por quê? Porque ele já me mostra ali já mostra pro aluno aquela fase de degradê, né? Aquela coisa bonita, harmoniosa que a gente tem nos desenhos, né? Aquele contraste bonito. Então é o exercício que eu mais utilizo. E outra, várias pessoas utilizam esse exercício, né? Várias técnicas, né? Grafite na tinta, pintura. Então é um exercício bem completo, né? Vamos dizer assim, porque ele te dá o básico, que é o que funciona, luz e sombra, né? E você consegue trabalhar desse exercício aqui várias outras técnicas, como Ashura, né? Trabalhar com caneta Bic. Então eu gosto bastante mesmo de fazer ele e ensinar ele também, né? De uma forma que as pessoas entendam aonde está o ponto de luz, a sombra, e dar essa volumetria, né, para a esfera, que eu acho que é muito importante. Quando você pega só pinta sem ter uma volumetria legal, não fica bom. Então aqui, ó, tenho a luz, tenho a sombra, agora eu vou partir para lapiseira 05 com grafite 4B. Se você não tem essa lapiseira, não tem problema, tá? Não deixa de fazer. Você consegue fazer, deixa eu arrumar aqui, aí. Você consegue fazer com lápis 4B mesmo. Ou se você não tem um lápis 4B, você consegue fazer também com lápis 2B, só que você vai aumentar as camadas nessa parte que vai mais sombra e vai diminuir as camadas na parte que vai mais luz, tá bom? E aí vai dar um contraste legal, tá? Talvez você precise até acalcar um pouco mais o lápis, acalcar um pouco mais para poder... Perdão, gente. Tem um vizinho fazendo uma reforma aqui em cima e é uma coisa incontrolável. E então é isso, você consegue talvez precisar acalcar o lápis, né? Um pouco mais, mas também dá pra fazer, tá? Eu por muito tempo não tive esses lápis, eu por muito tempo precisei me virar com o que eu tinha um lápis HB, um 2B, um 4B, era só o que eu tinha, não tinha lapiseira, a borracha era uma escolar mesmo, então eu fui aprendendo com o material básico, eu gosto muito disso, de aprender com o básico, porque quando você tem o básico, você consegue se virar, né? Você não deixa de fazer. Agora, quando você já começa com um material top, com um lápis top, com uma lapiseira top, papel top, tudo top, se você pegar um papel de pão e tentar desenhar, você não consegue, né? Então, começar com o básico, eu acho que é a melhor forma de você aprender. E aí depois você vai investindo. Outra coisa que a gente vai falar também aqui no canal é sobre o investimento de material, né? Quais foram os investimentos que eu fiz, o que eu tive. Agora eu vou passar de novo o papel higiênico aqui, tá? Os investimentos que eu fiz, as coisas que eu comprei, né? Com o passar do tempo. Hoje eu tenho bastante material, hoje eu tenho bastante coisa, mas foram tudo coisas que eu fui comprando aos poucos, né? Foi tudo coisas que eu fui comprando aos poucos. Eu ia na papelaria, comprava um pouquinho, comprava um esfuminho, comprava um lápis, comprava outro, comprava uma canetinha borracha. E aí eu fui montando o meu kit, tá bom? Então não tenta investir de uma forma única em material não. Ó, você tá vendo que já deu um contraste legal aqui? Já tem uma sombra bonita embaixo. Tem algumas manchinhas aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Se tem alguma coisa embaixo do papel. Não tinha nada não.
Tem umas manchinhas aqui, mas são manchas do papel mesmo, tá? Eu tô agora pegando o pincel com as cerdas cortadas. Esse pincel ele não é maciozão, tá? Tem um mais suave, esse aqui é o médio. E aí eu vou passando aqui, ó, fazendo espalhando, né? Vou pegar outro pincel aqui, que esse é o de maquiagem. Ele já tá quase finalizando aqui já. Esse de maquiagem, sim, ele é mais macio, né? Lá. E aí ele dá uma consistência melhor no grafite. Ele deixa o grafite mais consistente no papel. Agora eu tô passando a canetinha borracha só para tirar aquelas imperfeições que ficaram no começo. Mas é o que eu falo, são materiais que eu tenho hoje, tá? Se você não tiver, não tem problema. Você pode passar uma canela, uma borracha de escolar mesmo, tá? Só pra gente tirar essas marcas que ficam aqui nas laterais. E outra coisa, o realismo ele não tem marcação, tá bom? Não tem linhas duras, né? Você vê que não ficou linha nenhuma aparente assim marcada. Não tem linha. A gente tem que tentar eliminar o máximo que a gente conseguir de linha, porque quanto mais a gente conseguir fazer dessa forma, não sei que seja uma coisa que você realmente queira, né? Que você deseje fazer. Mas caso contrário, você tenta eliminar todas as linhas, tá bom? Fazendo um degradê bem suave, uma passagem de degradê, de tonalidade. Passando o pincel de novo para limpar, que na verdade o pincel é mais para essa finalidade, tá? Eu uso para tirar o excesso de grafite ou de sujeira. Vou dar só mais uma reforçada aqui nessa parte de baixo para ficar um pouco mais contrastado. Dando mais contraste, tá vendo? Dá mais uma espalhada aqui. Ó. Eu gosto de trabalhar bastante os detalhezinhos porque isso vai me ajudando depois nos desenhos em si, tá? Então, quanto mais caprichoso você for nos exercícios, melhor você trabalha os seus desenhos depois. Mais bonitos eles ficam, né? Porque se você capricha agora, quando você estiver já formando os seus desenhos, você já sabe como cuidar, né? Ter bastante cuidado. Eu gosto sempre de trabalhar também com papel embaixo da mão para não manchar. E como esse vídeo aqui é pequeno, né? A esfera, se eu colocasse, ia atrapalhar. Mas é isso. Ó, aqui tá um pouco, né, do que a gente fez. Agora você faz aí, tá bom? Ó, tá uma, já tava pronta, e a outra. Bom, finalizado o exercício aí, espero que você tenha gostado, né? Foi o nosso primeiro exercício, como eu falei, é um exercício que eu gosto muito de utilizar no princípio de tudo, que eu acho que ele ajuda bastante, né? Teremos mais exercícios aí, até a gente começar a engatinhar para os desenhos já montados, estruturados. Então a gente vai aprender também sobre os decalques, a forma de tirar decalque, os tipos de decalque que tem, tá bom? Então tem bastante conteúdo legal
E se você curtiu esse vídeo, compartilha ele com a galera que você sabe que gosta de desenhar, que curte, que quer aprender a desenhar, tá bom? Deixa aquele joinha maroto aí. Também nos comentários, deixa lá se precisa melhorar alguma coisa, o que precisa de melhorar, o que você quer que eu faça para poder vocês aprenderem, tá bom? Isso tudo é bem-vindo, beleza? Mais uma vez, muito obrigado, né? Próximo vídeo, mais exercício. Fica de olho aí que daqui a pouco tem mais. Valeu, obrigado, tamo junto.